Oi pessoal, tudo certo? Hoje vamos tratar aqui de alguns assuntos que envolvem desde um trecho escrito pelo filósofo Émile Cioran até questões mais gerais que tenho observado aí em vários meios e que refletem o assunto relacionado à questão da ilusão e da desilusão. Então, vou começar aí pela questão da frase do Cioran, mais propriamente. E então depois vocês vão poder ver aí a questão relativa à desilusão mais propriamente, mas vão ver que tem um assunto que um vai nascer de dentro do outro. Então, conforme vocês podem ver aí na tela, num texto que chama-se A Gama do Vazio, do Cioran, ele escreve o seguinte: quis defender-me contra todos os homens, reagir contra sua loucura, descobrir sua origem. Escutei, vi e tive medo. Medo de agir pelos mesmos motivos ou por qualquer outro motivo, de crer nos mesmos fantasmas ou em qualquer outro fantasma, de deixar-me afogar pelas mesmas embriaguezes ou por qualquer outra embriaguez. Medo, enfim, de delirar em comum e de expirar em uma multidão de êxtase. Eu sabia que ao separar-me de uma pessoa, despojar-me de um erro, que estava pobre da ilusão que lhe deixava. Então, o final ali da primeira parte, tá, é o que mais nos interessa aqui, que é, na verdade, um resumo do que ele está falando ali no início do parágrafo, que é o seguinte: medo, enfim, de delirar em comum e de expirar em uma multidão de êxtase. Então, se a gente pegar bem aí o fundamento, né, de muitos das problemáticas atuais, tá? Inclusive em que envolvem os meios, por exemplo, da Red Pill e semelhantes, tá? É, na verdade, uma vontade de querer superar todas as ilusões, ou como é chamado aí em outros termos também, as Matrix, certo? Ou seja, uma ânsia que é descrita aí já pelo Cioran, o filósofo romeno. Ou seja, quis defender-me, nas palavras dele, contra todos os homens. Tive medo de agir pelos mesmos motivos, ou seja, que esses homens. De crer nos mesmos fantasmas. Medo, enfim, de delirar em comum. Certo? Ou seja, tudo isso nasce de quando a gente percebe que talvez estejamos delirando em conjunto. Ou seja, que estamos iludidos em conjunto. Então, como já disse em outro vídeo aqui no canal, né, o que seria o homem do futuro? Seria o homem que, segundo o que concebo enquanto filosofia egóica, aquele que superou de um certo modo as ilusões provenientes do Estado, ou seja, do estatismo, que em parte domina a nossa cultura, que superou as ilusões relativas ao amor romântico, ou seja, essa idealização, né, oriunda dessas questões que envolvem o amor romântico, e aquele que superou a questão também que envolve aquilo que a gente chama de matrix religiosa, certo? Ou seja, este homem, uma vez que ele pelo menos concebeu que há ilusões que permeiam estas três principais fontes, claro que existem outras, tá? Mas eu elenco essas três como as principais, digamos assim, em termos inclusive históricos, né? Se a gente pensar bem. Porque historicamente, conforme eu disse em outro vídeo também, a gente tem, em primeiro lugar, o homem religioso, depois o homem, que a gente pode dizer um homem estatista, por assim dizer, né? Ou seja, aquele que não acredita mais de que as soluções estarão no terreno metafísico, mas que estarão no terreno físico, porém
este terreno físico, o mundano, digamos assim, ele seria aí um terreno do Estado, né? Ou seja, da política e do Estado, e que essas questões, então, que ele busca resolver em vida, vão se tornar possíveis através desses mecanismos voltados a um certo coletivismo, certo? E, de outro, após, então, em meio que paralelo, né, a este homem estatista, por assim dizer, aqui eu estou pegando de modo genérico, como se fossem tipos, tá? Não que existe o homem estatista, mas como se fosse um tipo abstrato, né? Paralelo a ele, a gente vê também o homem romântico, que é o homem que, se a gente pensar bem, ele advém justamente de elementos que estavam contidos tanto neste homem estatista quanto no homem religioso. Né? Por quê? Porque este homem religioso ele também necessitava daquilo que se chama do amor, certo? Então, este homem religioso, parte do papel dele foi exacerbar este suposto amor que envolveria o mundo e as coisas, né? E, ao exacerbar isto, ele abre caminho para o homem romântico que viria, certo? O homem que idealiza as questões relativas às relações em geral, né? E principalmente, obviamente, aquela relativa aos sexos, né? Homem, mulher e daí em diante. E se a gente pensar também, todos têm várias variáveis em comum, certo? Porque o homem estatista, digamos assim, ele, em parte, também só pôde existir porque o homem religioso abriu espaço para ele, em vários sentidos. Entre eles, por exemplo, a existência de morais, né, que colocam a questão do bando, do rebanho, do coletivo, etc., como a coisa mais importante. Certo? E a gente vê que isso começa a entrar em derrocada justamente quando você tem a questão das individualidades se sobrepondo a essas questões que eles tinham por universais, ou leis universais e daí em diante. Certo? Não à toa, por exemplo, a gente vê que a Renascença retoma aquele ideal antigo do homem enquanto centro das coisas. Certo? Este ideal que retoma é retomado na Renascença e que já existia na Antiguidade. Ou seja, isso não é à toa, né, que o decréscimo desse poder do homem religioso ele não começa, né, mas ele se intensifica ali a partir da Renascença, justamente porque ela retoma toda a questão disso, que era uma questão que vem do Protágoras, né, do filósofo antigo, que é justamente o homem, é uma das fases do Protágoras, né, o homem é a medida de todas as coisas. Então o homem religioso ele tentou tirar isso. Então, quer dizer, o homem não pode mais medir nada a partir de si próprio, né? Mas essa medida estaria em outro plano, certo? E ele estaria ali apenas para interpretar este outro plano, mas ele próprio, enquanto indivíduo, não poderia agir sobre essas coisas, senão ele era considerado um egoísta. A gente vê isso muito bem, por exemplo, dentro da filosofia do Marx Stirner, né? Como ele explica que no fundo, né, a guerra do homem religioso contra o homem mais natural, digamos assim, um homem naturalista, no fundo a guerra entre não altruísmo e egoísmo, necessariamente, mas entre o homem religioso que quer colocar tudo, né, nas mãos de um ente metafísico, né, e portanto ele quer, digamos que, terceirizar tudo, certo? Para outro plano ou por uma questão moral, né? E daí em diante vai ter várias interpretações desse movimento. É a luta disso contra o egoísmo. O que é o egoísmo? É o homem individual com seus próprios interesses. Então, para um mundo existir, para este mundo moral, metafísico, etc., existir, o homem individual ele tem que perecer. Certo? Por isso que a gente vê, por exemplo, as religiões até hoje atacando os homens mais individualistas. Certo? Isso não é à toa também. Então, onde que há ali focos de um certo individualismo, as religiões vão atacar. Mas não só elas. Então, uma das pontes com a religião, entre religião e estatismo, é justamente o ataque às individualidades. Porque o estatismo também, o Estado, né, o exacerbamento, ou a exacerbação do Estado, ela não pode existir
sem o aniquilamento das individualidades. Então a gente vê onde, quanto mais o Estado vai crescer, mais ele vai aniquilando as possibilidades dos indivíduos, seja as econômicas, né, através de impostos, regulações, né, a destruição do próprio capitalismo. Por que é importante para o Estado destruir o capitalismo? Ou pelo menos aquilo que a gente tem para o capitalismo no sentido de livre mercado, né? Porque justamente aí vai florescer as individualidades, né, anarquicamente, certo? Mas contra esse florescimento, então, e sim surge o Estado. Por quê? Porque o poder do indivíduo não é o poder do Estado. Apesar de, obviamente, determinados indivíduos podem sim usar o Estado para o seu próprio benefício, digamos assim, né? Para a sua própria, para a manifestação do seu próprio poder. E isso eu já tratei em um vídeo que eu chamei de política egóica, certo? Onde eu tento interpretar isso e mostrar que, na verdade, mesmo a questão do Estado, enquanto um ente coletivo, é uma abstração, né? E que, na verdade, o que está acontecendo é a continuidade do poder de indivíduos determinados, de famílias e daí em diante, né? Só que usando o Estado como um meio, certo? Só que tudo isso, né, esse superestado, ele só é possível, mesmo que tenham indivíduos que se usem dele para o seu proveito e daí em diante, ele só é possível através de uma questão ilusória, né, que é justamente a questão de uma certa adoração coletiva, né, e anulação de muitas das questões próprias em prol de um suposto coletivo. Só que por que é ilusório? Porque os fins desse coletivo nunca vão ser atingidos. Porque até que, se a gente pensar bem, se os fins, né, do Estado fossem sempre atingidos, né, você até por uma questão utilitária, né, poderia ter uma adesão maior, ou pelo menos uma justificativa maior. Só que como isso nunca acontece, né, os fins do Estado nunca chegam a acontecer efetivamente, certo? Mas eles são apenas pretextos para determinados meios. Então, o que acontece é que a gente pode sim fazer a crítica, né? E que essa crítica é feita, está sendo feita e vai continuar a ser feita até que haja de fato aí a diminuição do estatismo, né? Algo que já vem ocorrendo em parte. Apesar de que a gente vê que, né, vários poderes estatais, inclusive aí a união entre Estado e questões biológicas e médicas, né, esteja acontecendo no exato momento, a gente vê que também, em termos intelectuais, digamos assim, a gente é a primeira geração onde a questão do estatismo está sendo posta de um modo muito mais crítico do que antes era feito. Certo? As gerações passadas não conseguiam fazer esse tipo de crítica que, né, por exemplo, eu estou fazendo aqui, que não é exclusiva minha, obviamente, né? Mas não que ninguém nunca criticou isso. Claro que existiam pensadores, né, que criticavam isso. Desde os anarquistas até a escola austríaca, até, enfim, na escola de Salamanca, ou enfim. Essa crítica ela já era feita, obviamente. Só que ela nunca tomou um corpo cultural, essa questão. Nunca tomou um corpo dentro da sociedade geral. Certo? Você não via pessoas que não eram intelectuais debatendo esse tipo de coisa, né, de um modo muito mais aprofundado, digamos assim. Então, acredito que a longo prazo, né, sem mais otimismos também, não é uma questão de otimismo, mas é simplesmente uma questão a gente pensar no desenrolar das ideias, certo? Então, há uma tendência a isso. E, então, a gente vê que também, se para o Estado, tanto para o Estado quanto para a região, as individualidades elas não podem se sobrepor a nada, elas têm que ser de algum modo que soterradas, né? A gente também vê, por outro lado, que isto é preciso dentro daquilo que é chamado de um amor romântico. Então, quer dizer, para o amor romântico subsistir tal como ele é tido na nossa cultura, é preciso que este supostamente mau egoísmo seja também destruído. E é por isso, por exemplo, que se fala que uma pessoa tem que se entregar para outra quase num sentido de anulação de si própria. Certo? Ou seja, por isso que o ideal de amor ele tem uma questão de anulação de si próprio. E que, então, tem tudo a ver também, tanto com a questão religiosa quanto com o estatismo. Tá? Porque a tendência de todos eles é uma dissolução do eu em prol de algo
supostamente maior, certo? Seja em função de uma consciência global, né, no caso do estatismo, de uma consciência social, né? Vocês veem que a questão de consciência social que os marxistas e progressistas tanto gostam de falar, né, você precisa de consciência crítica, consciência social, crítica social, né, tudo social. Mas esse social nada mais é do que uma dissolução do eu em prol das intenções alheias. Certo? Só que, no fundo, essa conta ela nunca fecha. Por quê? Porque não existe um mundo onde você anule todas as individualidades e sobre, no meio de tudo isso, algo que se possa chamar de uma consciência social. Por quê? Porque se várias pessoas dissolvem os seus eus, os seus egos, enfim, dissolvem a si próprias, certo? Alguma outra vontade ou consciência vai ter muito mais poder. E ela vai dominar tudo. Então é por isso que a abertura para as próprias ditaduras, né? E aí podemos pensar inclusive fascismo, os totalitarismos, né? E tudo, eles só são possíveis, como dizia a própria Ayn Rand, né? A partir da dissolução do eu. Então, quando todos querem dissolver a si próprios, né? Vem um governante tirano e impõe a vontade dele a todos. E aí, como todos estão anulando a si próprios, você tem a ditadura. Certo? Ou seja, o Estado máximo também, né? Como queria o próprio Mussolini. Tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Mas isso só é possível se as pessoas se anularem a si próprios. Certo? Só é possível um Estado máximo se todo mundo deixar com que o Estado faça tudo. Tome todos os papéis da vida dela. Ou seja, todo esse amor que veio lá de dentro da religião, que passa pela questão do Estado e que culmina também nessa questão do amor romântico, todo ele pressupõe esta dissolução do ego. Né? E aí, quando então, por outro lado, este homem do futuro supera todas essas frentes e, portanto, digamos que não necessariamente supera-as no sentido físico, que ainda existe o Estado, ainda existem as religiões consumadas, ainda existem, né, as questões da cultura envolvendo amor romântico, mas ele supera tudo isso dentro de si. Não é que você tem que superar tudo no sentido material completamente. Porque o material, ele a longo prazo, é um efeito daquilo que as pessoas concebem em termos de valores, etc. Certo? Não todo o material, tá? Não estou falando que o mundo material em geral é em função disso, mas o material no sentido social, né? Por exemplo, a própria existência mesmo do Estado, no seu sentido mais material, ele é o fruto a longo prazo, obviamente, do que as pessoas concebem, do que elas querem também. Né? Porque as pessoas demandaram isso de algum modo em função das suas próprias crenças, valores e daí em diante. Quando essas crenças, valores, etc., vão morrendo dentro das próprias pessoas, né, o exterior também necessariamente vai mudar. Né? Então, quando tudo isso cai, né, o que vai sobrar então para esse indivíduo? Este indivíduo que, como o Sr. escreveu aí, não quer delirar em comum. Esse indivíduo que, como escreveu o Sr. defendeu-se contra todas as ilusões, contra todos os homens, reagiu contra a sua loucura. O que vai acontecer com esse homem? Ele vai estar diante de si próprio. Por quê? Porque se cai tudo isso, e ele toma tudo isso enquanto ilusão, né, o que sobrou? Sobrou aquilo que essas outras coisas queriam destruir. Ou seja, ele mesmo. Né? Ele próprio, com suas vontades, com seus desejos, né, com seus instintos. Certo? Ou seja, o seu próprio ego. E é daí que eu extraio, em parte, né, a própria necessidade de uma filosofia egóica, que é justamente a filosofia que tem que estudar este homem desiludido, esse que superou essas três principais coisas, né, e para o qual sobrou a si próprio. Ou seja, ele enquanto ente egóico. Então ele vai ter que reavaliar toda a sua existência agora a partir do ponto de vista egóico. Não do ponto de vista religioso, não do ponto de vista romântico,
não do ponto de vista estatal coletivista. Ele vai ter que reavaliar tudo em função de uma perspectiva egóica. Daí é que eu proponho o que eu tenho chamado de filosofia egóica. Certo? Claro, não só daí, né? Tem muitas outras questões que eu envolvo em torno do nome egóico, certo? Esse conceito, né, de egóico, né? Um conceito que eu tenho aprofundado aos poucos, mas uma dessas fontes dele, né, ou uma das coisas que a gente pode associar a ele é justamente isto aí que eu acabei de falar. E então, este também, o que isso tem a ver com a desilusão, com a, né, superação ou a reconciliação com a própria desilusão? Certo? Por quê? Porque a descoberta deste ponto de vista egóico é também, né, o meio de se reconciliar com a desilusão. Porque a pura desilusão em si, ou seja, a superação dessas matrix, né, que estamos tratando aí, certo? Esta pura desilusão com elas apenas pode deixar o homem estático frente a si próprio. Né? Porque, beleza, tudo isso caiu, mas o que eu faço agora? Né? Em parte, ele pode se desesperar, como foi o caso dos vídeos aí que eu tratei sobre o niilismo. Né? Para quem quiser olhar, eu tratei 2 vídeos para trás aí, um do desespero de um youtuber, onde ali eu exponho questões sobre niilismo, e o outro sobre niilismo ativo e passivo em Nietzsche. Certo? Então, tudo isso tem a ver, né, justamente com o desespero e niilismo, mas que partem desta desilusão. Ou seja, quando este homem ele se desilude e quando ele, conforme escreveu o Sr. Han, ele supera esses fantasmas, né, ou seja, esses delírios incomuns, né, essas loucuras, né, ou seja, essa defesa contra as outras coisas, quando ele se defende das outras ilusões, ele está num processo de desilusão. Certo? Mas, então, quando caem os véus, o que ele vai fazer? Ele vai ou criar novos véus, novas ilusões, ou ele vai parar estaticamente aí nesta pura desilusão, que aí vai ser um processo de niilismo, mas que também pode desembocar num niilismo, muitas vezes, que vai ser ruim, né? Não que todo niilismo seja ruim. Tem, por exemplo, o niilismo ativo, né, do qual Nietzsche fala bem, por exemplo. Né? Mas tem outros tipos de niilismo, por exemplo, passivo, reativo, etc., que podem levar o sujeito, inclusive, a uma autodestruição. Né? Então, ele tem que tomar cuidado com desse processo de desilusão. E a terceira opção seria ele voltar às ilusões, das quais ele partilhava com o grupo e daí em diante. É certo que o que eu posso falar inicialmente é que essas 3 ilusões elas vão conviver entre si dentro dos mesmos homens, dentro da mesma pessoa. Aí que, na verdade, vai ser quase que impossível, pelo menos num primeiro momento, superarmos todos os tipos. Né? E por que isso? Vou dar exemplos. Por exemplo, mesmo que o homem tenha notado este processo de ilusão e, portanto, ele não tem mais as crenças relacionadas a essas questões que eu coloquei, esses 3 frentes principais, né? Ele não vai conseguir estar fora delas no seu sentido diário. Ou seja, por exemplo, a gente nota que o Estado não vai atingir esses fins, né, dos quais se falava, e que muitas vezes ele é danoso. Né? Mas nem por isso a gente consegue estar fora da sociedade estatista. Ou seja, aí, então, nós também não saímos, a gente saiu do processo ilusório em relação a isso. Ou seja, a gente já não tem a crença, né? A gente já não tem a fé nisso. Porém, a gente tem que participar do processo, querendo ou não. Né? De algum modo, né? Mais direto ou indireto. Claro que a gente pode ter meios de cada vez mais ter que se vincular a isso. Né? Isso é completamente possível. Vocês lembram, por exemplo, do Daniel Fraga, né? que
que enfim, né, fez um tanto de coisa com criptomoedas, e daí quando chegou o Estado lá na porta dele, ele conseguiu, né, fugir, e aí hoje ninguém sabe onde que ele está, mas preso provavelmente ele não está, né, mas ele conseguiu, por exemplo, desvencilhar de muitas coisas através dos meios aí que ele criou, certo? Ou seja, é um exemplo de alguém que conseguiu se desvincular em grande parte desta matrix que a gente chama da matrix estatal. Mas, né, no geral, a maioria das pessoas, inclusive ele também vai ter que ter algum vínculo com isso, a maioria das pessoas vai manter alguma coisa em consonância com isso, mesmo que não tenha fé na coisa, né, o que é diferente. Do mesmo modo, se a gente não tem mais a fé na democracia, como se teve aí no século XX, né? Claro que hoje ainda tem pessoas que acreditam, né, na democracia como o ápice da civilização e daí em diante. Mas essa fé, ela também decaiu na nossa geração. Então, se não há essa fé, no entanto, a gente acaba partilhando do processo dito democrático. Por quê? Porque não é possível simplesmente sair. Se você não vota, se você vota, né, ou se você vota nulo, ou se você não vai votar, de algum modo você está reagindo àquilo. Você não tem como não reagir àquilo. Certo? Não tem como não fazer nada. Então, de algum modo, você está vinculado àquilo. Só que, obviamente, não mais de um modo ilusório, né? Então, esse é o primeiro passo para esse tipo de superação, né? Agora, se então não temos como nos desvencilharmos dessas coisas, né, se tem dois processos. Um é tentar o menos possível se vincular a novas questões aí, e outro processo é que este homem desiludido, ele vai criar um mecanismo dissimulatório para conseguir estar dentro destes meios, certo? Sem mais a fé que os que têm esta fé vão fazer, né? Ou seja, sem os processos que esses que têm a fé nessas coisas vão partilhar. Só que ele vai ter que dissimular, ele vai ter que estar ali dentro meio que, não hipocritamente, né, mas ele vai ter que estar ali de um modo camaleônico, digamos assim. Certo? Porque, em parte, ele vai ter que participar, querendo ou não, de alguns processos, mas não mais, então, segundo um vínculo ilusório com essas coisas. Né? E se, de um lado, ele não vai conseguir, né, se desvincular completamente dessas coisas, também dos outros dois pontos que eu coloquei, ele vai acontecer esse mesmo processo. A gente pode pensar essa mesma coisa para os outros pontos. Tá? Essa questão, de um lado, da dissimulação e daí em diante. Tá? Todo esse processo, porém, eles vão também, por outro lado, gerar o seguinte ponto. Que uma vez que esse homem ele notar que essas coisas todas partem de um certo processo ilusório, etc., né, ele vai ao mesmo tempo se ver como o proprietário dessas coisas. O que eu quero dizer com isso? Que se aqueles que são subjugados pelas ilusões, eles só o são justamente por não se colocarem acima dessas coisas, ou seja, por eles não se verem como aqueles que dão poder a essa coisa, justamente pela incapacidade deles de se apropriarem delas, este homem que se vê como alguém que já não tem a fé nessas coisas, ele pode se ver simultaneamente como um proprietário delas, ou seja, como um manipulador também dessas coisas. E aí corre o risco, por exemplo, dele se voltar para aquele âmbito das ilusões que a gente está falando, mas agora não mais enquanto aquele que vai ter a fé nas coisas e nem como aquele que simplesmente despreza todas elas, mas como aquele que vai se usar dessas coisas como proprietário para manter as ilusões nos outros, enquanto ele ganha com isso. Esse, por exemplo, é o exemplo do religioso,
por exemplo, do mais alto escalão, né, como um pastor, etc., que ele não acredita em nada daquilo ali, mas ele se usa daquela ilusão, né, como um proprietário, ou seja, aquele que é um manipulador das coisas. Por exemplo, eu sou o proprietário deste lápis aqui. Então, eu o manipulo como eu quero. Agora, se eu acreditasse que, na verdade, né, eu não posso nem encostar nesse lápis, porque ele tem alguma coisa divina nele, ele tem alguma coisa que eu não posso, né, moralmente fazer com ele, né, eu não poderia manipulá-lo. Certo? Mas justamente porque eu sei que ele é apenas um pedaço de madeira, eu posso, né, manipulá-lo. Ou seja, eu sou efetivamente o proprietário dele. E não ele é o meu proprietário, né? Ou seja, ele não impôs coisas a mim. Ele não me controla, digamos assim, mas eu o controlo. Então, uma das coisas, ou um dos tipos de pessoas que podem gerar também a questão da desilusão é este outro tipo de pessoa que não necessariamente ela vai fugir deste mundo das ilusões, mas ela vai manipulá-lo ao seu próprio favor. Podemos pensar isso também dentro da política. Né? Quantos políticos, por exemplo, eles não acreditam em nada que eles não acreditam em democracia, eles não acreditam que, né, as pessoas vai acabar a desigualdade, por exemplo, entre as pessoas, não acreditam que vão melhorar a sociedade, né? Quer dizer, eles não acreditam em nada, mas eles estão se usando daquele processo da ilusão que é demandada por grande parte do povo, justamente para fins próprios. Então ele manipula a ilusão alheia. Mas esse processo só é possível porque ele próprio também se desiludiu. Ou seja, porque ele próprio destruiu aquela fé nessas questões políticas. Então, quando a gente pensa por esse lado, né, alguém poderia então reclamar o seguinte: tá, então é melhor que todos estejam iludidos, porque aí ninguém manipula ninguém. Né? Não necessariamente. Só que o problema é não necessariamente. Por quê? Porque mesmo alguém que tem ali a ilusão, ele também pode, ele vai continuar agindo dentro da ilusão. Então ele vai também tender a manipular de algum modo, né? Porque o simples fato de você acreditar numa coisa, né, não diz que você não vai agir em prol dela, muito pelo contrário. Certo? Mas então, qual que é a solução para um equilíbrio aí dentro? É justamente o aumento das desilusões. Porque aí também o aumento destes que manipulam as ilusões vai decair. Certo? Por exemplo, este político que eu citei, que não acredita em nada, mas que justamente por ser também um desiludido, ele pode manipular a ilusão, tipos como ele tendem a decrescer se mais pessoas não vão acreditar na determinada ilusão. É óbvio, né? Uma coisa óbvia. Então, é possível assim, uma geração de equilíbrio dentro desses processos quanto mais pessoas conseguirem conseguirem superar essas determinadas ilusões. Certo? E só que com isso, porém, não podemos dizer que outras ilusões também não serão criadas. Né? E essa é uma das perguntas, por exemplo, que o próprio Nietzsche fazia a si dentro de sua filosofia. Ou seja, é uma pergunta que é basicamente a seguinte, eu não vou citar nas palavras dele, né, mas aqui uma interpretação minha. Basicamente ele se perguntava, mas será que o próprio ser humano ele realmente tem como viver fora de alguma ilusão? Ou seja, parte do seu processo criativo e do que é essencial ao ser humano mesmo, assim, em termos de o elevar, não é também ser um ente que cria determinadas ilusões justamente por ser um ente criativo? E ele, então, ao superar determinada ilusão, ele não vai necessariamente ter que criar outra ideia em diante. E é por isso que, em parte, o próprio Nietzsche coloca a arte como quase a coisa superior, por assim dizer, justamente porque é o motor quase que das ilusões mesmas. Das ilusões mesmas. Certo?
Ou seja, só uma nova ilusão, entre aspas, pode superar também a ilusão. E ao que eu ligo isso? A questão da pura desilusão. Porque não tem como a gente parar na pura desilusão. Então a gente tem que usar o processo criativo, artístico ou filosófico, daí em diante, para justamente recriar coisas. Só que, obviamente, não ilusões desses outros tipos. Mas esse homem do futuro, então, ele vai ter que criar outros meios. Que depois, no futuro, poderão, inclusive, ser chamados de novas ilusões. Né? Mas que ele pode, então, justamente por perceber a realidade de uma maneira renovada, ele, quem sabe, né, ao continuar esse processo, ele não consiga, então, criar essas novas coisas, mas baseadas em visões mais realistas. Certo? E que estejam mais, digamos assim, fora destes outros 3 processos que foram os que eu elenquei no início. Ou seja, a questão do homem vinculado ao estatismo, ao homem religioso, ao homem vinculado à questão do amor romântico. Né? Então, quando essas 3 frentes caem, não significa que outras coisas não serão criadas no futuro, mas que a partir de um olhar realista, essas coisas são superadas e outras coisas serão criadas. E então, a questão do Sr. Han é como que reestabelecida, né? Ou seja, nas palavras dele, quis defender-me contra todos os homens, reagir contra sua loucura, descobrir sua origem. Escutei, vi e tive medo. Medo de agir pelos mesmos motivos ou por qualquer outro motivo. De crer nos mesmos fantasmas ou em qualquer outro fantasma. De deixar-me afogar pelas mesmas embriaguez ou por qualquer outra embriaguez. Medo, enfim, de delirar em comum. Ou seja, este motor que está por trás dessas desilusões é isto aí. Ou seja, esta vontade nossa também de não ter que delirar em comum. Né? Mas, em parte, isso é possível por esses processos de desilusão, que aos poucos vão vendo, ou tendendo a enxergar a realidade tal como ela é, então vão jogando por terra essas outras questões, das quais, então, emerge a necessidade de uma visão egóica do mundo. Porque se todas essas coisas agiam contra o indivíduo, conforme eu disse, né, estavam contra o, entre as, egoísmo, né, esse egoísmo ele há de renascer, digamos assim. Então, os indivíduos começam a quebrar as ilusões a partir da destruição desta fé em coisas demasiado coletivas, por assim dizer. Certo? E das quais, então, insurge estas novas visões. Só que para elas a gente precisa também de uma forma, né, de uma certa organização e daí em diante. E é daí que eu tiro a necessidade de uma filosofia egóica. Né? Não só para estudar, né? Não apenas para estudar estes fenômenos, mas também para dar-lhes alguma forma. Né? Até para compreendermos melhor tudo isso. Então, é isso, pessoal. Esse vídeo foi mais divagações. Foram mais divagações e reflexões aí para a gente pensar nessas questões, ou seja, ilusão, desilusão, questões relacionadas ao egóico, esses autores, né, pelos quais eu passei também, a relação disso com o estatismo, com outras nuances aí e outras problemáticas importantes, que aos poucos eu vou passando aí por elas no canal. E, enfim, era um vídeo mais aberto mesmo, né? Minha necessidade aqui não é de firmar um ponto específico, né? Como eu faço em outros vídeos aí, de fazer de algo muito específico, mas usar esse vídeo mais para devagar aí, inclusive gerar em vocês novas reflexões para poderem, junto comigo, né,
desenvolverem parte dessas temáticas aí. Então, deixem comentários, críticas, sugestões, se vocês acham que faz sentido isso aí, né? E assim a gente vai desenvolvendo algo em conjunto aí também, né? Já que esses pensamentos, né, são pensamentos que eu não falo cotidianamente, assim, né? Não tenho oportunidade de ficar falando isso com muitas pessoas daí em diante, então falo aqui com vocês para eu poder também ter aí possibilidade de diálogo, né? Então é isso, pessoal, por hoje. Um grande abraço a todos e a mensagem final é a do título aí: reconcilie-se com a sua desilusão, né? Porque essa desilusão ela vai chegar, né? Se você olhar essas questões que eu coloquei, né, e aos poucos ir minando, digamos assim, muitas das crenças, né, que a gente vê como descabidas no sentido de não se adequarem mais à realidade, né, ou seja, um pensamento realista em relação às coisas, né, a desilusão, ou seja, a destruição dessas ilusões, né, vai chegar uma hora para todos. Então a grande questão é reconciliar-se com essa desilusão. Só que os modos pelos quais vamos reconciliar, e alguns modos eu falei no vídeo, mas existem outros também. Então podem pensar aí também, e quem quiser colocar esses outros modos de reconciliação com as desilusões aí nos comentários, pode deixar que vamos conversar. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.